quero ver com vocês algumas coisas aqui nessa noite. Primeiro eu quero te falar um negócio. Eu pedi para Deus me dar mais fé. Eu orei. Eu falei com Ele que eu gostaria muito de ter uma pessoa de mais fé, que acreditasse mais. E eu fiquei esperando isso acontecer comigo, isso chegar e de alguma maneira cair sobre mim. De repente, como um raio que viesse e fizesse uma mudança e alguma coisa fosse mexida dentro de mim. Mas a fé não veio. E eu abri a Bíblia. De repente me deparei com Romanos, capítulo 10. E lá eu li que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu tinha fechado a minha Bíblia e esperado crescer em fé. A fé não aconteceu. Eu abri a Bíblia, eu tenho lido a Bíblia, e a minha fé tem aumentado a cada dia mais. Eu poderia ter escrito essas palavras, infelizmente não fui eu que escrevi. Foi um evangelista chamado Moody, pregou para multidões de pessoas, e ele teve essa experiência. Esse é um homem de mais fé, que experimentasse algo mais poderoso, e ele falou, eu pedi isso para Deus, mas Deus não me deu. Fiquei esperando, não aconteceu. Achei que viria de alguma maneira do céu, alguma coisa ia mexer, ia fazer um barulho, sei lá, a casa se encheria de fumaça, a igreja ia dar uma tremida, nada disso aconteceu. Mas eu abri a Bíblia, eu li na Bíblia, e eu comecei a estudar a Bíblia. E aí, tudo foi mudando, a minha fé foi crescendo. Conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus não é uma categoria de, digamos assim, um plus na vida cristã. Não é uma oportunidade apenas para a gente ser graduado na vida cristã. Não é como se eu e você recebêssemos uma medalha a mais ou por causa disso. Ler, conhecer a Bíblia e viver o que a Bíblia diz é a única maneira de viver a vida cristã. É o único jeito de ser crente. Conhecer a palavra e vivenciar ela no dia a dia é a única forma que existe de ser crente. Tudo que passar disso é invencionice. É coisa que a gente criou. É desculpa. É construir castelo na areia. É, de alguma maneira, querer firmar a vida em cima de ideias. Não. Para nós, o que vale é conhecer e viver a palavra de Deus. Não tem um outro jeito. E eu sei, meus irmãos, que não depende do ambiente. O ambiente pode ser muito favorável, muito bom, mas, mesmo assim, coisas ruins vão nos acontecer e pensamentos tristes, esquisitos, vão passar pela nossa cabeça. A gente tem a tendência de pensar que coisa ruim só acontece em favela, ou sempre tem que ter um drama, uma história triste para poder falar, isso aqui é por causa disso, é porque eu vivi isso aqui e tal. E isso não é verdade. Você e eu estamos no melhor ambiente aqui, e é possível que alguns de nós aqui se distraiam por causa de coisa besta. Pode ser que alguém esteja pensando até agora, nem escutou o que eu falei na frente, em por que eu comecei a conversar com vocês falando de Copa do Mundo de futebol. E travou aí, já ficou agarrado aí, não saiu daí mais. Talvez nem saia. Porque mesmo o ambiente sendo favorável, isso não significa que vai fazer com que a gente consiga viver do jeito certo. Vai acontecer comigo e com você coisas ruins. Nós temos uma herança maldita do pecado. Nós não nascemos zerados. Eu não estou falando daquela herança que você está esperando aí receber da sua família, do seu pai, coisa do tipo. Estou falando daquela da criação, que todos nós aqui temos. Você goste disso ou não, isso é uma realidade que a Bíblia fala. Um homem nasceu em pecado. Não é por questão de tempo de rodar, não, sabe assim, não é por quilometragem que você adquire pecado. Já nasceu em pecado. E mesmo assim, continuamos fazendo escolhas. Nós continuamos fazendo escolhas de pecar também, de errar,
de tratar com desdém determinadas situações que são muito importantes e não deveriam ser colocadas em segundo plano, mas são colocadas em terceiro. Nós ainda continuamos a fazer escolhas ruins. Parece que existe uma lei da gravidade dentro da gente, que sempre nos derruba. Que quando a gente se solta daquele que está no alto, a gente só vai para baixo. Não tem outro jeito. Isso está acontecendo o tempo todo comigo e está acontecendo com você também. Os melhores ambientes, as melhores convivências não são suficientes para poder evitar desgraças na vida da gente. Tensões, problemas, necessidade de fé. Não tem jeito. O que produz fé na sua vida e na minha não é a sua inteligência, a minha inteligência. Não são os bons livros que nós lemos. Não é o fato da gente estar reunido em nome de Jesus. Não é isso que nos livra dos problemas ou que nos ajuda a atravessar pelos problemas, vencer os problemas. Não é. Então, se eu estiver firme lá na igreja, com o pessoal, eu estou bem, não vai rolar nada para mim. Eu não vou nem correr o risco de ser assaltado. Você vai correr o risco também de ser assaltado. Isso não é o pior problema que pode te acontecer. O pior problema que pode te acontecer é você continuar se assaltando, se sabotando a cada dia, vivendo uma vida cristã onde toda a sua construção é em cima de pilares frágeis, de coisas fracas, ou que são criadas à sua imagem, à sua semelhança. O chamado para mim e para você é que a gente seja transformado à imagem e à semelhança de Jesus, e não à imagem e semelhança do gosto da gente. Não é isso. Mas, se você continuar pedindo fé, e não se dispuser a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, viver de acordo com o que a Bíblia diz, você vai continuar vivendo uma religião a seu gosto, a sua imagem, a sua semelhança, do seu jeitinho. E aí pode ter o jeitinho brasileiro, o jeitinho que você quiser. Aproveita que estamos em Copa do Mundo, escolhe um país aí e fala, vou ser crente à moda, aí você fala aí, mexicana. Pode ser, você consegue fazer isso. Aliás, eu consigo, você consegue, todos nós conseguimos criar, sabe, jeito de viver a vida cristã falsificado. Agora, se queremos o original, o correto, o certo, nós precisamos sim rever, repensar essa maneira que a gente está agindo. O ambiente só não vai ser suficiente para poder resolver isso. Não vai. Como ter mais fé? Como ser uma pessoa crente, de fato, na hora que as coisas precisam? Porque nós vamos precisar. Sabe, esse lance que a gente tem aqui, que é muito favorável à nossa manifestação de crença, passa daqui, saiu da porta ali, já era. Acabou. Tem vezes que a gente é tão ruim que a gente não consegue manter nem aqui dentro. Mas, uma vez ou outra. No geral, aqui nós ficamos beleza, tranquilo, sussa, de boa, todo mundo tranquilaço, vive bem, aqui nós nos amamos. É que a gente não tem o costume de ficar pedindo para o pessoal ficar se abraçando. Eu, particularmente, nem sou a favor disso, né? Não sou de abraçar mesmo. Mas se pedir, abraça. Na hora que a gente está cantando, então, a gente gosta, tá? A gente está aberto para essas manifestações de emoção, de carinho, né? Só que saiu dali, pode tropeçar em cima do outro e não ver, né? Como a gente ser vitorioso diante das provações, como desenvolver uma vida de fé realmente que seja correta. Você deve estar perguntando o texto. Daqui a pouco o texto chega, calma. Mas vamos chegar lá, ele é o principal. Nós precisamos de direção da palavra de Deus. Um crente que vive sem se orientar pela Bíblia é como se ele fosse um navio sem bússola, sem leme. Ele pode ser levado para qualquer lugar, seja jogado pelas ondas, pelos ventos, não importa, ou ele mesmo vai para o lado errado. Ele pode ser jogado por alguém como ele mesmo se joga para o lado errado. Um navio sem bússola, sem leme, sem direção. Precisamos. Eu quero fazer duas considerações com você aqui, duas. Primeiro, nós precisamos conhecer a Bíblia. Existe muito jeito da gente fazer isso, e muita forma, e cada um pode encontrar a sua, mas a gente
pelo menos tem tentado fazer isso todo dia com vocês aqui. Essa igreja se preocupa que você leia a Bíblia. A gente manda um texto de incentivo, não fica preso naquilo que a gente escreve, porque aquilo é só para te lembrar que você tem que ler. O mais importante é que você leia a Bíblia. Aquilo é só para você falar, opa, tem uma leitura para fazer aí que eu não fiz. Vou fazer, vou orar. Vou parar um pouco aqui, vou me dedicar para essa questão diante de Deus, eu e Deus. Aí, se aquilo que a gente escreve te servir de alguma maneira, ótimo, mas aquilo não é o mais importante. O mais importante é que você lembre de ler a Bíblia. A gente quer criar em você um hábito bom, um costume legal. Você tenha tanto prazer e fissura para ler a Bíblia, como você tem para ver trilogia, para assistir determinados filmes, séries, novelas. A gente quer que você tenha a mesma vontade, o mesmo hábito de ficar preso àquilo ali, à leitura da Bíblia todo dia. Não existe um mandamento falando, leia a Bíblia todo dia, senão não será salvo. Não existe isso. Mas eu sei que nós precisamos, você sabe que precisa. Porque feliz é aquela pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite. Você pode ler um dia e meditar nela a semana inteira, mas você precisa ler e pensar na lei do Senhor dia e noite, porque é bom para você, porque a Bíblia fala dela mesma que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tá, tudo bem, às vezes você gosta da emoção de andar no escuro, de andar perdido, de não ser direcionado por nada, você se julga muito capaz de fazer seu próprio trajeto, de ser o seu próprio GPS da vida. Mas se você não quiser viver assim, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer o que Deus fala, precisamos saber o que Ele quer para a gente. Precisamos ler a palavra de Deus. Se fizéssemos uma prova agora, se nesse momento a gente fizesse uma prova, qual seria a sua nota com respeito a conhecer a palavra, aquilo que Deus diz para você? Porque aquilo que eu estou dizendo aqui agora é o que eu digo para você, mas o que você lê na Bíblia é o que Deus fala para você diretamente. Qual seria a sua nota? Por que nós nos dedicamos tanto a outras áreas do conhecimento e não da Bíblia? A Bíblia não é menos importante do que a matemática, do que a ciência qualquer, química, tudo que você estuda aí na faculdade, não é menos importante. Para mim, para você, a palavra de Deus é o pão do céu. É onde nós temos vida espiritual. E ler a Bíblia, então, é questão de sobrevivência. Você está vivo? Você está ligado? Está entendendo? Está captando a coisa? Ou, como Paulo disse, você é um daqueles que já morreu? Está dormindo? Está dentro da igreja, mas está morto? Palavra é para nós uma questão de muita importância, mais importante que as outras coisas que são boas também. Ninguém está falando que tem que uma coisa duela com a outra, você tem que largar uma coisa para fazer outra. Não, é só fazer o correto e faça as outras também, que são boas também. Mas é uma questão de sobrevivência. Precisamos ler mais a Bíblia, meus irmãos. Eu tenho me preocupado demais em que a gente passa muito tempo na igreja, a gente estuda, a gente tem escola dominical e as pessoas continuam infantis. Nunca se formam. Você vai para a faculdade, bem ou mal, você estudando direito ou não, você sai com um diploma, com a capacitação, com uma pretensão de que vai ser útil numa determinada área, ou que pelo menos consegue arrumar um serviço naquilo ali. E estudando a Bíblia, como que você está ficando pronto para quê? Deus está falando com você, Ele fala com você todo dia. Se você lê a Bíblia, você precisa conhecer, por isso que você precisa conhecer. Ele está te preparando para quê? Para que Deus está te preparando? Qual que é, aonde que Ele está querendo te aprovar e te ajudar? Ler muito a Bíblia, ler em quantidade, sem medo de ser intoxicado. Eu nunca ouvi falar que alguém fosse assim, passasse mal. Não sei. Depois eu posso perguntar para alguns amigos aí que trabalham no hospital, gente que da área da saúde, aí se já viu alguém chegar no pronto-socorro com overdose de leitura da Bíblia. O que está passando mal sem ar, por quê? Estava lendo a Bíblia. Aí deu um lance, deu um trem esquisito em mim, uma coisa.
Estou com pânico. Nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi. Eu já vi gente ao contrário, gente ansiosa ao extremo, gente depressiva ler a Bíblia e ser curada por causa daquilo ali. Porque encontra a fé, encontra o que Deus está, vê o amor de Deus ali, Deus se revela de uma maneira tão poderosa e ela consegue lutar contra aqueles problemas e ser vitoriosa dia após dia. Eu vejo ao contrário. Mas vejo um monte de crente adoecendo porque insiste em dar prioridade para outras coisas. A Bíblia não é o mais importante. A Bíblia é só uma desculpa, né? Afinal de contas, somos uma igreja cristã, uma igreja de crentes, protestantes, então a gente tem que estar com a Bíblia aí e tal, né? E antigamente ainda tinha uns costumes, a gente tinha a Bíblia debaixo do braço, não era assim? Hoje, a gente carrega assim. Quer dizer, não tem nem que mostrar mais, nem fingir mais, simular, a gente não precisa mais. Não tem nem o trabalho de carregar a Bíblia. Mas melhor do que carregar uma Bíblia de papel apenas por carregar, é que você carrega a Bíblia no seu coração. Você conheça o que Deus... Você precisa conhecer a palavra, precisa saber o que Deus quer para você. Porque se você não sabe o que Deus quer para você, qualquer um te diz e você acredita. Filipenses 4:8 diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, isso tem que encher o nosso coração. A palavra do Senhor está cheia de coisas boas e coisas agradáveis. Encha dela o seu coração. Faça do seu coração uma dispensa daquilo que Deus tem para você. Fique lotado disso. Vou fazer uma pergunta para você. Dinheiro para você é importante, sim ou não? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Dinheiro para você é uma coisa boa, importante? Sim. Não, porque quem falar não pode deixar comigo, tá? Não gosto de dinheiro e tal. Eu gosto. Eu e Eduardo. E por que é bom? Porque é importante, porque nos é útil de alguma maneira. Não vamos entrar nos detalhes aí do dinheiro, o que ele ocupa na sua vida e tal. A gente quer ter mais. Eu não é? Vamos ser sinceros, meus irmãos, eu quero ter mais. É bom que eu não minto sozinho. Né? A gente quer ter mais, a gente quer ter mais coisas, possuir mais coisas. Porque aqui, presta atenção, é uma questão de princípio. Aquilo que é importante para a gente quer ter mais. Se a amizade é uma coisa importante, a gente quer ter amizade por mais tempo e quer ter mais amigos. Aquilo que é importante, a gente busca ter mais. A gente quer ter mais. A gente quer juntar. Por que não lemos tanta Bíblia, hein? Ou por que não lemos a Bíblia? Porque não é importante. Porque se fosse importante para você, você não deixaria de ler todo dia. Você não deixaria de ouvir o que Deus tem para dizer para você todo dia. Porque não é importante. Porque você se basta. Você acha que está bom. Você não precisa, poxa. Você é inteligente. Você é esperto. Você é cobra criada, né? Você está aí na jogada há muito tempo. Você não precisa disso. Você se vira. Você não precisa nem prestar atenção no culto, poxa. Não precisa não. Isso aí, já estou cansado de saber. Vou bater papo aqui. Não precisa. Não há necessidade. Você se basta. Você é o Deus da sua vida. Você acha que você é suficiente. Por isso você não tem a humildade de reconhecer que precisa conhecer aquilo que Deus tem para você. Você não para fazer isso. Fazer isso para quê? A gente precisa ler, conhecer, ouvindo os sentidos das palavras ali. Por que está escrito? Qual o motivo? Tem um motivo daquilo que está escrito ali. Quais as ideias maiores que estão ali na Bíblia? A Bíblia não se contradiz, tá, gente? Olha aqui para mim, presta atenção, não tenha medo de ler a Bíblia. A Bíblia é muito difícil, tal, eu vou ficar com medo, eu tenho medo de perder a fé. Não vai perder a fé, aumenta a fé. A palavra de Jesus aumenta a fé. E a Bíblia não tem erro teológico na Bíblia, não. Aliás, esses problemas teológicos somos nós que arrumamos. A Bíblia é perfeita, palavra de Deus. E ela mesmo se interpreta. Quando a gente não enfia no meio, atrapalha. Quando a gente não fica montado na cacunda de um falador qualquer desse aí, de algum autor, de algum
famoso na internet e só fica falando e repetindo o que ele diz, porque quando a gente para de fazer isso e olha só para a palavra e depende dela, ela fala, ela é suficiente, e ela preenche, ela alimenta o coração da gente. E esses caras aí vão perdendo valor, vão se tornando ícones pequenininhos, desnecessários. A gente até acessa de vez em quando, mas muito pouco, porque ele não ocupa mais a área de trabalho do jeito que ele ocupava, porque eu já tenho a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a Bíblia que Deus te deu. A palavra dele para você. Isso vai criar em você, né, essa capacidade de rejeitar um evangelho, um cristianismo que seja criado à sua imagem, à sua semelhança. E eu não estou falando de racionalismo cristão. Tipo assim, eu vou conhecer a Bíblia e tal, raciocínio, meu raciocínio é suficiente. Seu raciocínio, sozinho, só você, não é suficiente. Você precisa de algo sobrenatural em você. E ponto. Segunda coisa que eu quero te falar, e última. Nós temos necessidade de conhecer a Bíblia e temos necessidade de vivenciar essa palavra. Ver isso na prática. Testar. Experimentar isso no dia a dia. Praticar, 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 até a palavra se tornar o maior hábito da gente. Eu era pequeno ainda, eu viajando com meu pai, tinha 6 anos, eu lembro que a gente estava no meio do nada, assim, numa roça, ele dirigindo o caminhão e ele dando seta para entrar numa estrada. E eu já conversava com ele a respeito dessas coisas, perguntava e tal. E eu perguntei, para que ele está dando seta? Porque não tinha carro atrás, não tinha carro na frente, não tinha nada. Aí eu lembro que ele usou uma frase assim que guardei até hoje: a prática leva à perfeição. Coisa besta, coisa boba, simples. A prática leva à perfeição. Praticar a Bíblia, viver a Bíblia. Agora há pouco ouvimos uma palavra ali do missionário João que falou, olha, faz o que Jesus está mandando fazer, não fica perguntando não, faça. Porque o jeito que Jesus falou dá certo. É o jeito certo, funciona no tempo dele. Ao invés de ficar calculando, pensando, fazendo mais ou menos e tal, faça apenas, só faça. Tenha coragem de vivenciar a palavra de Deus, de viver isso na prática, porque ela pode mudar os hábitos da gente, criar outra maneira de enxergar o mundo e outras situações, arrancar da gente alguns traumas, tratar da gente de um monte de coisa e nos consertar dia a dia, porque a gente dá defeito. Nós damos defeito. Nós damos defeito. Por isso que a gente precisa vivenciar a palavra. Tomar cuidado, porque nesse lance de repetir, a gente cria tradição, algumas tradições, algumas manias. E no final das contas, ao invés de a gente falar assim, eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz, a gente fala assim, eu estou fazendo isso porque eu sou assim. Uma das coisas que mais dói no meu ouvido é quando eu encontro colegas, pastores, amigos meus, que eu os ouço e eles falam assim, como igreja reformada, ou como presbiteriano, aí dói mais ainda. Não que eu estou brabo, que eu sou presbiteriano, nada. Não tem crise nenhuma com isso, ser presbiteriano, ser reformado, protestante. Isso não é pecado, não, isso não é legião, não. Mas antes de ser isso, eu quero ser bíblico. Eu quero ser firmado na palavra. Eu não quero fazer alguma coisa porque um presbiteriano sempre fez. Eu quero fazer porque Deus está me mandando fazer todo dia. Eu quero viver a palavra para mim e não ficar vivendo a experiência que o outro teve. Eu quero ter minhas experiências com Deus, com a sua palavra, e testar realmente. É assim que a Bíblia diz? Então eu vou fazer desse jeito. Ah, mas está todo mundo fazendo diferente. Problema deles. Ou alegria temporária deles, porque eu vou experimentar o fruto da obediência. Na hora certa, Deus sabe o que vai acontecer e pronto. Cuidado para não ficar agarrado na tradição, porque a tradição, quando ela é colocada acima de qualquer outra coisa, ela substitui a Escritura. Ela não pode substituir a Bíblia. A Bíblia não é uma enciclopédia apenas de experiências das pessoas, para eu pesquisar e falar assim, ah, fulano faz isso, ah, fulano fez aquilo, ah, Davi jogou pedra. Davi era doido, jogava pedra nos outros. Não é uma enciclopédia de acontecimentos, de experiências dos outros. É luz para o meu caminho. É lâmpada para os meus pés. É onde eu e você temos a oportunidade de viver do jeito certo.
Uma pergunta: qual foi sua última experiência com Deus, lendo a Bíblia? Nesse mês agora, nós estamos chegando no final do mês de junho. Qual foi sua última experiência com Deus através da palavra? Se eu te chamasse aqui agora na frente para você contar para a gente, assim, olha, compartilha, conta a bênção, irmão, o que você falaria? Qual foi sua última experiência? Agora, se eu te perguntasse, qual que foi sua última experiência ou lembrança em outras tantas áreas, talvez você tenha muita resposta para me dar. Eu quero saber assim, o que Deus falou com você esse mês? Ou Deus não está falando com você? Comigo ele está. E olha que Deus nem liga para esse negócio de pronome, né, de tratamento, de pastor, reverendo. Não estou preocupado com isso não. Ele fala comigo porque eu sou filho dele. Ele falou comigo um monte de vezes esse mês. Todo dia Deus está falando comigo. E interessante, eu sou um cara igual você mesmo. Uma pessoa que tem as mesmas, sabe, fragilidades. Mas eu peço a Deus para falar comigo, Ele fala. Deus é bom comigo, né? Ele falou com você o que esse mês? O que Deus falou com você? Qual foi sua última experiência? Claro, a gente não vai pedir para você contar aqui, porque a gente tem medo de ser pentecostal, né? Nós ficamos com medo de ficar compartilhando as coisas. Vai lá na frente, vai pegar o microfone, vai falar. Alguém pode ser que solte um glória a Deus. A gente fica com bobeira, com preocupação com isso. Temos medo de expressar nossas emoções. Mas a gente deveria, pelo menos, ficar muito triste se a gente não tem, não a oportunidade de vir aqui à frente falar, mas se a gente não tem uma citação para fazer nesse mês. Não, Deus não falou comigo nada esse mês. Nada, nada. Aí deveria te incomodar. Você deveria ficar emocionalmente abalado com um lance desse. Isso aí é uma onda que você não devia curtir, não. Você devia ficar muito ruim com isso. Deveria ficar muito ruim com isso. Porque, afinal de contas, Deus fala. Com respeito às emoções, meus irmãos, só para a gente concluir aqui, eu não quero também que a gente seja um povo do emocionalismo cristão. Não é isso. Vamos ficar emocionado com qualquer coisa, não. Mas a emoção é uma questão comum, não é um pecado em si mesmo. É uma manifestação do que a gente é. É um tempero, né? É um tempero para a vida. E se você ficar muito triste hoje porque Deus não falou nada com você, porque você também não parou para ouvi-lo, você não quis ouvi-lo, você preferiu ouvir todas as outras tantas coisas, que bom que você ficou triste. Eu quero que você saia muito triste aqui, muito incomodado mesmo. Precisamos. Fé que é só intelectual é algo que diverge, separado, isolado, divorciado da vida cristã. Gente que pensa muito, mas não vive nada, não serve muita coisa não, não serve nem para ele. Na hora que o bicho, sabe, pega, que as coisas apertam, ele endoida, desespera, porque ele não conhece, ou se conhece, não coloca em prática, não vive o que a Bíblia diz, não vê o que Deus quer. O conhecimento de Deus tem que estar unido com a vida, com a vivência, sabe? Que aí vai produzir uma vida cristã autêntica, verdadeira. E é quando a gente conhece e vive a palavra de Deus que nós somos levados à cadeira do sobrenatural. Eu gosto muito dessa ilustração do Francis Schaeffer. Ele fala que a gente precisa conhecer, entender como que a gente conversa com as pessoas do nosso tempo, comunicar o evangelho de um jeito que as pessoas entendam e tal, mas nós precisamos viver uma experiência com essa palavra, porque só quando a gente vive uma experiência de, sabe, profunda com Deus, diante da sua palavra, que a gente é levado para a cadeira do sobrenatural, ou seja, a gente é colocado ali, e aí não é só o conhecimento técnico, intelectual, literário, é um negócio que não dá nem para explicar. É o coração sendo acelerado e, sabe, voltando-se, se dobrando de novo aos pés de Jesus, se entregando novamente àquele que é o Rei da Glória. É a gente indo para o lugar certo, como a gente cantou aqui, há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Quando a gente lê e vivencia, obedece aquilo que a Bíblia diz, a gente é voltado para o Senhor, então somos colocados diante do Senhor novamente. Uma coisa nova acontece. Eu quero terminar aqui, estou no final.
eu vou perguntar o negócio da Copa de novo para você, porque eu preciso, para a ilustração que eu separei aqui. Vocês estão assistindo o jogo? Quem está assistindo os jogos aí da Copa, ou algum jogo que seja, pelo Sport TV, levanta a mão. Tá bom. Os demais no Fox Sport? Fox Sport? Não? Ah, está na Globo. Ai, que lasqueira. Quem está assistiu algum jogo pela Fox Sport? Levanta a mão. Tem uma frase que é repetida lá, vamos ver se vocês estão prestando atenção, a respeito da seleção brasileira. Qual que é? Ó, a Fox Sport fala assim, é a casa da Copa. Né? Nós somos a casa da Copa do Mundo. Eles estão fazendo propaganda deles, né? Todos os jogos aqui e tal. Mas eu não estou fazendo propaganda para a Fox, não. Mas tem uma frase que eles falam a respeito do Brasil que eu achei muito legal. Brasil joga o que sabe. Eles estão repetindo isso o tempo todo. Se você não tinha percebido, você vai ver. Brasil, joga o que sabe. E vai, continua falando um monte de coisa, porque você sabe como é que é narrador, né? Porque trouxe tudo e tal. Brasil, joga o que sabe. Brasil, joga o que sabe. E se a gente usasse essa frase para nós? Crente, você vai sair daqui agora, joga o que sabe. O que você sabe? O que você conhece? Hein? Irmão, presbiteriano, calvinista. Joga o que sabe, prega o que sabe, vive o que sabe. O que você sabe? O que você sabe? O que você conhece? O que você tem realmente dentro do seu coração? O que você vivencia com Deus durante a sua vida cristã até agora? O que você tem vivenciado? Podemos aplicar isso para a gente? Qual que é a bússola da sua vida? Aonde que está o norte? Quem que indica para você as escolhas que você faz? Porque se não for a Bíblia, meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção. Se não for a Bíblia, outra coisa vai fazer, vai indicar para você a porta que você tem que entrar, e você vai. Ninguém anda, ninguém fica parado nessa vida, todo mundo escolhe alguma coisa e vai em alguma direção. Se você não optar por ouvir aquilo que Jesus tem para você na palavra dele, você vai ouvir outra coisa vai falar para você, outra coisa vai chegar no seu ouvido e vai te mostrar o caminho. Vai. Certamente, talvez isso esteja acontecendo. Qual é a bússola? Não deixa a Bíblia em segundo plano. Ela é o pão do céu. Não deixa a palavra para depois. Ela é aquilo que alimenta a sua vida espiritual. A não ser que a Bíblia seja para você algo barato, algo pouco, algo infrutífero, algo que não tem importância alguma, então você deixa para lá. Mas se for uma coisa boa mesmo, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu não estou aqui defendendo a Bíblia, a palavra de Deus, por isso, por aquilo, porque eu estou partindo do princípio que você já sabe disso. Posso estar enganado também, né? Pode ser que a gente esteja um passo ainda atrás. Mas eu estou partindo do princípio, eu parti aqui do princípio de que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que afinal de contas, né? Então estude, conheça, se envolva com a Bíblia, até ela te envolver por completo, ela alterar a sua percepção em todas as coisas. Porque aí você não vai mais dizer assim, poxa, eu quero fazer isso porque tal, não sei, eu acho, minha família. Não, porque a Bíblia fala assim, porque Deus me orienta assim, porque eu sou filho do rei, e eu quero andar de acordo com isso aí. Antes de ser filho do rei, ficar rogando para mim direitos, eu quero viver de acordo com isso, numa natureza correta. Se envolva com a Bíblia até ela te envolver, ela envolver você em todas as áreas que você tem, todas as maneiras de existir. Porque se você não fizer isso, o Freud vai mandar na sua vida. Freud é um, né? Há quem diga que ele está ultrapassado, mas todo livro que eu leio a respeito dessa área aí, se remete a ele o tempo todo. Então não ficou. Aí vai ser sempre um problema de narcisismo, um problema de tensão pai, mãe, filho, aquela... Nunca vai ser o que a Bíblia diz, de fato. Vai ser sempre um problema, assim, que... Porque o Freud falou, então ele é a voz, né? Ele é o que eu devolvi. Ele que é a lâmpada para o meu pé e é a luz do meu caminho. Mas se você se envolver tanto com a Bíblia, você pode ouvi-lo também. Ou você vai ter algo maior do que o Freud para poder mandar na sua vida, te direcionar. Leia em quantidade, não tenha preguiça.
Leia com abundância, com qualidade. Leia pensando, olhando as coisas ali. Está mais confiante em Deus hoje? Você está se envolvendo mais com Deus? Ou você prefere continuar construindo toda a sua fé em cima da areia? Fazer uma casa em cima da areia. Eu pensei em separar um vídeo de uma construção sendo demolida, ou uma construção que caiu, porque foi construída no lugar errado, para mostrar para você aqui, mas eu creio que é uma imagem muito simples da gente imaginar, construir na areia. Se você não quiser, se você falar assim, estou na dúvida, você vai lá depois, que você tiver um tempo, essa semana, vai na praia aqui, ó, constrói qualquer coisa lá e faz alguma coisa ali pequena, não precisa ser grande, não. E vamos ver se mantém. Não se mantém. É por isso que eu separei o texto de Mateus capítulo 7, do verso 24 até o verso 27. Vou pedir para o pessoal postar, né? Jogar aqui no projetor, para a gente ler juntos. Mateus 7, de 24 a 27. Que é em cima disso, desse texto que nós conversamos isso tudo, e a gente vai se despedir aqui. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Toda vida firmada no conhecimento e na vivência da palavra de Deus tem a garantia de Jesus, de que que vai aguentar todo o bombardeio. Pode ventar forte, pode chover forte, pode dar enchente, pode acontecer o que for. Aquele que ouve a palavra de Jesus, aquele que conhece aquilo que Deus quer e vivencia isso, e põe isso em prática, ele tem a garantia de Jesus, não é a garantia da igreja, não é um seguro que a gente vai aqui, todo mundo vai assinar, e não, está assegurado pela palavra de Jesus, que é uma casa que está construída na rocha e vai aguentar os embates, os tempos difíceis, os ventos contrários, não serão suficientes para derrubar. Famílias que são construídas assim, que são dedicadas assim, que são firmadas assim, que vivem dentro desse princípio, têm a garantia de Jesus que vão suportar os ventos, vão suportar as enchentes, vão aguentar todo tipo de impropério que acontecer, não vai ser derrubado por causa disso, não. Mas também está garantido na palavra de Deus que quem ouve, quem conhece, ou nem conhece, se não conhece, não pratica, mas se conhece e não pratica, cai a chuva, vem as enchentes, o vento sopra com força, e tudo vai para o chão, e a destruição é absurda, a destruição é completa. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Você precisa pedir perdão para Deus por esse motivo que a gente está conversando aqui nessa noite? Você precisa reconhecer a autoridade da palavra, de repente, o zunido que está no seu ouvido mas é Deus mesmo, a palavra é de Deus, não é gente que escreveu e tal. Você está precisando ter uma experiência com a palavra. Você precisa fazer, então, um compromisso. Será que esse é sua demanda, a sua necessidade, é fazer um compromisso de leitura, de conhecimento, com qualidade, com quantidade da Bíblia? Você está precisando ou desejando sentar-se na cadeira do sobrenatural? Se sim, eu quero orar por você. Jesus disse essas palavras, Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que sem Ele não haveria nenhuma possibilidade da nossa vida ser o que é. Mas Ele disse, olha, você precisa me conhecer. E não assim,
saber de mim, você precisa me ouvir. Você precisa me ouvir e praticar aquilo que eu falo. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade que o Senhor me dá de repensar esse compromisso tão sério que é ler, conhecer e obedecer a sua palavra, junto com os meus irmãos aqui. Te louvo por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos faça cada vez mais um povo que conhece a Ti. Não conhece a Ti porque os outros estão dizendo, mas porque ouve o Senhor falar de Ti mesmo. Porque te ouve, porque escuta a sua voz, porque procura te conhecer de fato. Nós não queremos ser uma comunidade de gente que se acha demais, que se julga muito inteligente, muito esperta. Não, nós queremos ser uma comunidade de gente que precisa ouvir a sua voz, meditar na sua palavra dia e noite, porque sem ela a gente não tem o alimento necessário para viver a vida espiritual, que vai refletir em todas as nossas ações. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do Senhor todo dia. O conhecimento que eu tenho não me serve de nada se o Senhor não age através dele e eu coloco ele em prática no dia a dia com a sua graça, com a sua misericórdia, por causa da sua bondade mesmo. Não é suficiente, eu não sou suficiente, eu não me basto. E Deus, alguns dos meus irmãos aqui, talvez estejam numa situação muito confortável, eles leem a Bíblia todo dia, eles dependem do Senhor, eles procuram praticar em todas as áreas da sua vida a sua palavra. Mantém isso neles, ó Pai, não deixa eles desanimarem, porque eles são casa edificada na rocha. Mas pode ser que tenha alguns irmãos aqui que, por algum motivo, em algum momento da vida, eles deixaram para trás, sei lá, ficou embaçado algum compromisso com o Senhor, com a sua palavra, desacreditaram, perderam a fé e estão buscando fé fora da palavra. E a tua palavra diz que é ouvir da pregação de Jesus que faz ter fé. Se isso aconteceu com alguém aqui, se alguém está vivendo nessa situação, visita essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Faz uma obra nesse coração, nesses corações, e todos os dias, e nos livra, Senhor, de viver isso, porque todo dia a gente é tentado a acreditar mais em outras coisas e não no Senhor. Se há em nós preguiça, se o nosso erro nessa noite, nosso pecado nessa noite é o da inércia, da preguiça, da falta de prioridade com certa gente, Senhor, que a gente faça um voto diante de Ti, de ler mais, de conhecer mais, de ouvir mais, de viver mais, porque nós precisamos. Nós queremos ser gente que aguenta empurrão, gente que tolera vento forte, porque está fincado no Senhor, está estruturado no Senhor e na sua palavra. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Nós venhamos experimentar o privilégio é conhecer e viver o que o Senhor diz e sentar nessa cadeira do sobrenatural. Ver gente sendo curada, ver pessoas entregando a vida para o Senhor Jesus e reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador. Nós queremos ver isso. Queremos sentar nessa cadeira e participar disso com o Senhor. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos convocou para isso. Mas sem a sua palavra, só com a nossa força, só com a nossa inteligência, não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai funcionar, porque não é esse o método que o Senhor escolhe. Permite que seja assim, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.